Deus seja louvado, amém? Nessa quarta-feira, nós, de acordo com a nossa agenda e com o nosso programa, e Deus é tão perfeito que na agenda de Deus Ele já sabia que hoje havia de chover, amém? E pronto, agora eu não conseguiria vos mostrar, mas se eu conseguisse mostrar, eu ia vos mostrar o culto de sexta-feira. Ele é praticamente a extensão do culto de hoje, porque Deus já sabia que alguns não viriam na sexta, mas iam ter a oportunidade de mergulhar um pouco na visão do que foi. Aliás, alguns não viriam na quarta e na sexta terão a oportunidade de mergulhar um pouco da visão da quarta-feira, amém? Então, na nossa primeira quarta-feira nós falamos sobre o quê? Curas e milagres, não é? Na segunda quarta-feira foi línguas estranhas e hoje nós estaremos falando sobre o ministério dos anjos, amém? Nos últimos dias o pastor tem estado a dizer que todas essas realidades, todos esses códigos, todos esses princípios são coisas que Deus deixou à disposição da igreja, à disposição do corpo de Cristo, para nos ajudar na caminhada, para nos auxiliar, amém? E é fundamental que você saiba disso. E se você puder, pode anotar isso e deixa isso ficar muito guardado e muito bem gravado no teu coração. As realidades que você desconhece, você não beneficia. A realidade que você não conhece, você não vai beneficiar dela. As coisas espirituais, elas funcionam exatamente da mesma forma. Aquilo que você não sabe que existe, aquilo que você não sabe que funciona, aquilo que você não sabe que você pode experimentar, aquilo que você não sabe que você pode chamar a existência, aquilo que você não sabe que Jesus conquistou por ti, você não vai o quê? Você não vai beneficiar dessa realidade. Você não vai ter acesso a isso. Como é uma realidade que às vezes, por exemplo, as pessoas às vezes oram, anjos nos guardem, anjos nos assistam, mas é uma oração muito vazia, amém? Por quê? Porque é uma oração que não é baseada em quê? Em revelação. É por isso que o pastor exorta sempre também, né? Que a gente tenha o quê? Uma passagem muito frequente pelas Sagradas Escrituras, amém? Porque o que vai trazer um real fundamento da nossa oração é o nível do nosso conhecimento, amém? Então às vezes as pessoas oram porque ouvem ou já ouviram outros a orar, sabemos que os anjos existem, mas às vezes nós não estamos a orar com a revelação correta, com o entendimento correto. Mas quem eles são, por que eles existem, para que eles existem, qual é a posição deles com relação a mim, quem é maior, são eles, sou eu e tudo mais. Quando as revelações vêm a nós, faz-se luz, amém? Falando em luz, abra aí rapidamente Mateus 6. Mateus capítulo número 6, versículo do número 19. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 6, versículo do número 19. Quem já achou, diga amém. Aí. Acho que o pastor falou passagem errada. O que é que diz aí na vossa versão? Tem uma epígrafe? Tem? Qual é a epígrafe? Tesouros nos céus? Leiam lá. Isso. Vamos pular para o 22, amém? É a mesma coisa. No 20 diz, vamos continuar, não faz mal. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. É a mesma versão que a vossa, não é? Amém. 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o quê? O vosso coração. Versículo 22. A candeia do corpo são o quê? São os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá o quê?
terá luz. Versículo 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será o quê? Tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas, ou quão grandes serão tais. Vocês podem ler só o versículo número 22, por favor? Amém. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será o quê? Será luz. Amém. Veja, primeira coisa que eu quero que você, acima de tudo, entenda sobre a criação dos anjos. Os anjos, eles são seres criados de uma matéria completamente diferente da nossa. Amém. Nós fomos criados de quê? Do pó da terra, vocês sabem. Esse vai ser o melhor culto dessa igreja, porque eu estou com os doutores da lei aqui. Amém. Então veja, nós fomos criados do pó da terra, não é? Os anjos, por sua vez, eles foram criados de uma matéria chamada luz. Mas aqui Jesus não estava a falar sobre anjos. Jesus estava a falar sobre o que você vê. Ele estava a exortar aos apóstolos, aos seus discípulos, que o que você vê influencia de alguma forma o que você vai viver ou os caminhos que você vai trilhar. Em algumas versões fala que aqui nessa versão, na minha versão diz a candeia do corpo. Amém? Na verdade há uma versão que diz a luz, outra diz a lâmpada do corpo. E quando Jesus está a falar de luz, de lâmpada, ele não está propriamente a falar da nossa lâmpada doméstica. A Bíblia vai dizer que luz para o nosso caminho é o quê? A palavra de Deus. Então a informação que você acede, a informação que você recebe, a informação que você tem acesso vai determinar o quão iluminado vai ser o teu caminho. Você não perceberam? Quando Jesus está a falar de luz, e a Bíblia é complexa, porque ela precisa ser meditada, mas estudada também. Por quê? Porque se vocês prestarem atenção, e à medida que vocês forem desenvolvendo a cultura mesmo de fazer estudos bíblicos, vocês vão descobrir que há coisas que estão na nossa tradução com um significado que no inglês tenha um significado que no original tenha outro quê? Significado. Por exemplo, nós em português temos uma palavra, ou temos, uma palavra com vários significados, e no inglês às vezes é só uma palavra. Ela não tem vários sentidos a mesma palavra. Amém? E a inversa também é verdadeira. Às vezes para nós boa noite é boa noite. Amém? Mas por exemplo no inglês você tem good night, você tem good evening, que significam as duas coisas o quê? Boa noite. Então quando às vezes algumas traduções vão sendo feitas, elas são feitas para... Nós falamos sobre interpretação na semana passada, no domingo. Na quarta-feira, quando falamos sobre língua, o pastor vai acelerar. Eu estou calmo só para você entender, amém? Porque essa mensagem vai ser estranha para você. Vai ser estranha para você. Mas veja, o que acontece? Quem pega a Bíblia, ou alguns livros inclusive, faz tradução. Quando eles fazem a tradução, eles aplicam na maneira ou na forma que melhor se pode pronunciar naquela língua. Amém? Por exemplo, a semana passada, quando nós falamos sobre a interpretação de línguas, nós vimos que o pastor deu um exemplo de uma fala que nós costumamos, que usa-se muito aqui em Angola, acho que em toda a África, se calhar deve ter palavras semelhantes a essa. Estás a comer o teu dinheiro sozinho. Que isso no inglês não existe uma tradução literal para you are hit your money alone. Se você disser isso num americano, ele vai te olhar do tipo, comer dinheiro. Você vai ter que lhe explicar que não, quando o irmão Daniel e o irmão Joaquim disseram que estás a comer o teu dinheiro sozinho, eles queriam literalmente ou simplesmente dizer o quê? Que você está a gastar o teu dinheiro sozinho. Então,
quando as traduções vão descendo, saiu do original hebraico e foi para inglês, foi para papapá, foi para papapá, até chegar em português, já nos roubaram 1 milhão de palavras. Mas aquilo que Jesus queria dizer, na verdade, era luz no sentido de quê? De informação, no sentido de palavra, no sentido de revelação. Ou seja, a palavra que você acede vai determinar. Por isso é que você vê no versículo 23, ele vai dizer que da mesma forma que se os teus olhos tiverem acesso a uma má luz, que é uma má informação, que é uma informação negativa, a tua vida ela vai estar cheia de quê? Vai estar cheia de trevas. Ela vai estar cheia de decepções, ela vai estar cheia de problemas. Por quê? Porque as informações que chegaram a ti são informações completamente o quê? Erradas. E você vai viver uma vida totalmente baseada numa informação errada. E se a minha informação, as informações que me chegam são erradas, logo os resultados que eu vou produzir com as informações erradas que me chegam vão ser resultados o quê? Completamente o quê? Erradas. Na questão, por exemplo, do ministério dos anjos, e é a mesma questão com várias realidades espirituais. O que é que acontece nas nossas igrejas? Igrejas evangélicas, as coisas estão aí na Bíblia, mas nós escolhemos o que vamos falar e o que não vamos falar, o que vamos aplicar e o que não vamos aplicar, o que vamos viver e o que não vamos viver. Mas sabe o que acontece com as realidades espirituais? Elas são atraídas a nós à medida que nós somos atraídas a elas. Se você tiver interesse em profetizar, você vai começar a ler sobre profecia, daqui a nada você vai começar a profetizar. Se você tiver interesse em ter interação com os anjos, você vai ouvir essa mensagem, você vai investigar sobre isso, você vai começar a envolvê-los na tua vida, a declarar e a decretar, e você vai ter testemunhos de visitação angelical, de ajuda de anjos. Por isso é que a Bíblia vai falar que aqueles que se achegam a mim, eu jamais farei o quê? Me lançarei fora. À medida que as coisas te atraem, ou à medida que você é atraído pelas coisas de Deus, você estará a atrair essas coisas para a tua vida. Então você vai ter pessoas, nós falamos isso no nosso encontro, você vai ter pessoas que rejeitam o profético, rejeitam a profecia, nunca vão profetizar. Nem visão, só uma visão de uma lamparina vão ter. Por quê? Porque no grupo das profecias você tem visões, você tem revelações, você tem sonhos. Porque há uma categoria de profetas que são os profetas sonhadores, profetas como Daniel, profetas como José. Então se você rejeita essas coisas, Deus, você vai ter sonhos, mas os teus sonhos não vão ser sonhos proféticos, porque você não acredita na realidade do profético. Se você não acredita na ajuda dos anjos, no ministério dos anjos, você não vai ter a interação dos anjos. E Deus os colocou aqui na terra. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus. Deus os colocou aqui na terra para te prestarem ajuda, para te prestarem assistência, para te servirem, para trabalharem a teu favor e a teu benefício. Amém. Hebreus capítulo número 1. E veja, outro princípio sobre as realidades espirituais, sabe qual é? Anote aí. Você nunca vai ver coisas que você não conhece. E quando o pastor fala de conhecer, eu estou a falar de informação, eu estou a falar de acreditar, eu estou a falar de uma realidade que você domina. Eu posso ouvir um amém? Por isso é que você vê, e eu descobri algo sobre esse princípio. Por isso é que você vê que mesmo na forma, pastora, como Deus usa algumas pessoas, há pessoas que Deus vai lhes levar em revelações profundas, mas há pessoas que Deus vai falar com elas em formas muito rasas. Por quê? Porque a realidade que aquelas pessoas dominam e acreditam são realidades muito quê? Muito rasas. Eu algum tempo atrás vi uma matéria de uma profetisa latino-americana, chama-se Eva Mendes. Você acredita que ela teve uma visão?
E ela viu na sua visão uma cidade no fundo do mar. Uma cidade em que viviam espíritos, em que viviam, por exemplo, eu vou falar de sereias. Algumas pessoas não vão acreditar que sereias. Existem coisas que você não tem noção. Eu não ponho mais limite nas realidades espirituais. Porque se você coloca limite nas realidades espirituais, Deus não vai te permitir ver além do véu. Por isso é que Jesus rasgou o véu para dizer, cara, não há limites agora. Deus quer que você veja além do véu. Deus quer que você veja além do que está escrito. Veja, Deus lhe deu as coordenadas geográficas profeticamente. De onde estava? Ela montou uma equipa, alugaram um navio, foram para aquele lugar, mergulhadores com máscaras de gás e tudo mais, e eles mergulharam nas coordenadas que Deus lhe deu, no meio do oceano, não sei se era Atlântico, se era Índico. Amados irmãos, tal como ela descreveu na visão antes de entrarem, eles chegaram lá, isso está no YouTube, vocês podem procurar, vão encontrar. Eles chegaram no fundo do mar e encontraram uma cidade, parecia um palácio. Entidades espirituais viviam ali dentro. Quer dizer que aquelas entidades construíram réplicas de coisas que nós estamos a viver aqui em cima. Eles levaram garrafas de azeite, entraram lá, despejaram azeites ali, destruíram aquela realidade espiritual, porque eram príncipes das águas, que recebiam oferendas, que prendiam vidas, que prendiam destinos. Mas se você falar isso a uma pessoa, ela vai falar, isso não existe, cidade no fundo do mar. Então, como a pessoa não acredita nisso, se a pessoa, por exemplo, devia passar por uma opressão, Deus nunca vai lhe abrir os olhos numa dimensão profunda. Por quê? Porque ela está a colocar limites naquilo que ela acredita. Não, isso é impossível. Demônio, bruxo. Aquele diz assim, não existe feitiçaria. Feitiçaria é a maldade que você carrega no teu coração. Eu digo a essa pessoa, feitiçaria é a ignorância que você carrega na tua mente. Bruxo, não existe bruxo. Bruxaria é o coração do homem. E tem o segundo grupo das pessoas que dizem que não existe bruxaria. Sabe quem são? Adivinha aí. Alguém chuta, quem? Os próprios bruxos. As próprias pessoas que vão para esses sítios, a camuflagem delas, não existe maldade, não existe bruxaria, não existe. Mas vamos acelerar por conta do nosso tempo. Hebreus capítulo de número 1, versículo número 14. O que é que diz aí na vossa versão? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para fazer o quê? Para servir a favor daqueles que hão de fazer o quê? Que hão de herdar o quê? A salvação. Leia mais uma vez em voz alta. Amém. Veja, o que são ministradores? Aqui a palavra ministradores significa alguém que trabalha a favor de. Ou seja, a missão dos anjos é também trabalhar a favor daqueles que são o quê? Herdeiros da salvação. Quem são os herdeiros da salvação? São aqueles que aceitaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, que estão alinhados à fé em Cristo. Então, esses aí têm a autonomia de fazer o quê? De comandar anjos para trabalharem a favor deles. Veja, por que é importante eu e você termos interação com anjos, trabalhar com anjos, orientar anjos para nos servirem, para resgatarem coisas, para abrirem portas, para liberar isso e aquilo outro? Porque tem coisas, ouça, tem coisas que Deus, Ele não vai fazer na tua vida diretamente. Tem milagres, tem respostas que não vai ser o próprio Deus diretamente a trazer a ti. A Bíblia fala que Daniel orou a Deus por uma resposta. E o que aconteceu? Deus não lhe apareceu em sonho, Deus não lhe apareceu em visão. Deus fez o quê? Enviou um anjo para fazer o quê? Para vir lhe trazer a resposta. Então, se você disser, não, eu só quero Deus, eu só vou buscar Deus, eu só vou clamar a Deus, e o próprio Deus, veja, quando nós falamos sobre a cultura do reino, nessa nossa série sobre o reino, nós falamos da cultura do reino. O que são os anjos no reino de Deus? Os anjos, eles são o quartel-general de Deus.
eles são os assistentes de Deus. Porque existem categorias de anjos. Tem anjos que a missão deles é adorarem a Deus 24 sobre 24 horas. Tem anjos que são da categoria, por exemplo, de Miguel, que são anjos de guerra, anjos de combate. Tem anjos que são da categoria, por exemplo, de Gabriel, que a missão deles é: você orou e Deus quer liberar uma mensagem, ele desce para trazer a mensagem. Você intercedeu, Deus quer liberar um milagre, ele desce para trazer o milagre. Então, se você não tem essa convicção, a mesma coisa aplica-se, por exemplo, quando nós falamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem coisas que nós estamos a pedir ao Pai, que era a missão de Jesus fazer. Tem coisas que nós estamos a pedir a Jesus para fazer, e Jesus está a dizer: eu já não posso fazer isso por vocês, porque eu já deixei o Espírito Santo para fazer isso. Então, se você não entende a missão e a função de cada um, o que é que acontece? Você perde a oportunidade da visitação de Deus no tempo certo, na estação correta. Porque eu estou a clamar a Deus e eu digo: só Deus existe, só Deus fala, só Deus faz, só Deus isso, só Deus aquilo. Por exemplo, veja aí, Deus é quem escolheu Maria para dar luz a quem? Para gerar quem? Mas você sabia que Deus nunca lhe apareceu? Você não sabia isso? Deus nunca lhe apareceu para dizer: Maria, eu te escolhi, você vai gerar o meu filho. Nem em sonho, nem em visão, nem em revelação. Posso acrescentar mais? Nem antes do menino nascer, nem depois do menino nascer. Nunca. Toda a interação que Maria teve com Deus foi através do anjo de Deus. Salve a agraciada Maria, o Senhor é contigo. Fostes escolhida. Mas quem nos escolheu não vem. Não. Ele é muito poderoso para descer do céu e vir te trazer essa mensagem. Essa é a minha função. Por isso que às vezes nós veja, eu vou falar uma coisa. Você sabia que às vezes nós estamos a fazer guerra espiritual e não é Deus que está a batalhar por ti? Josué capítulo do número 5, nos versículos finais, depois vai ler. Quando Deus levou Josué aos termos, diante dos muros de Jericó, sabe com quem que Moisés se encontrou? Que Josué se encontrou? Um anjo. Sabe quem deixou cair as muralhas de Jericó? Não foi Deus, um anjo. Quando o próprio Satanás, isso é digno de celebração. Isso é digno de celebração. Quando o próprio Satanás fez subir na sua mente: eu vou subir ao trono, eu vou ser maior que ele, eu vou colocar o meu trono acima dele, eu serei semelhante a ele. Deus não fez nada para tirar Satanás. Um anjo. Deus tem muito poder e muita força para gastar o tempo dele, a energia dele, a força dele para lutar contra um demônio, para lutar contra Satanás, para lutar contra o SIDA, contra a tuberculose ou contra qualquer coisa que seja. Há pessoas, há seres na equipa dele com a responsabilidade de cuidarem disso. E eu e você podemos ter a nossa vida, a nossa caminhada facilitada. Se o quê, pastor? Se entendermos isso. Você vai ver que Deus escolheu Gideão para ser o libertador de Israel. Mas Gideão nunca se encontrou com Deus. O anjo, a Bíblia fala: e o anjo do Senhor veio a Gideão. O anjo do Senhor veio a Gideão. O anjo do Senhor veio a quem? A Gideão. Gideão, o Senhor te escolheu. Tu vais matá-los como se fosse um povo. Mas eu sou o menor, eu sou assado. Toda a conversação foi com quem? Com o anjo. Quando a prima de Maria, que se chamava Isabel, ia gerar João Batista, Deus apareceu, ou melhor, quem foi informar a Zacarias? Um anjo. E para você ver uma coisa, veja aí, talvez, mas pastor, anjos, como é que eles vão trazer as coisas? Anjos têm understanding, anjos têm vontade, anjos têm interpretação. A prova disso é que quando o arcanjo desceu a Zacarias, disse assim: olha, a tua mulher vai gerar um filho, ele vai ser isso, ele vai anunciar o caminho do Senhor e papapá e papapá. O que aconteceu? A Bíblia diz que Zacarias fez o quê? Duvidou.
Disse: eu já sou velho, cansado. Aquela também é velha, cansada. O anjo ficou irado. O quê? Você está duvidando de mim? Eu que assisto diante do trono do Senhor. Se eu estou a te dizer que a tua mulher vai gerar filho, é porque ela vai gerar filho por conta de teres duvidado de mim. Não foi o que Deus lhe mandou, aquilo foi decisão dele. Por conta de teres duvidado de mim, vais ficar mudo até a tua criança nascer. Ouça, quer dizer que se você disser ao teu anjo, faça isso, ele não é louco, ele não é telecomandado, ele sabe o que isso significa. Ele vai avaliar o que fazer, ele saberá o que fazer, ele saberá se deve fazer, ele saberá quando fazer, ele saberá como fazer. Anjos não são seres que não pensam, que não raciocinam. Anjos têm entendimento, interpretação, têm vontade, têm intelecto. E isso é uma das questões, ou uma das coisas que os torna o quê? Poderosos. Como é que Deus vai colocar alguém para servir o príncipe e a pessoa não tem capacidade de interpretar o serviço que tem que fazer? Deus colocou neles a capacidade de discernir. Porque você vai ver daqui a nada, quando nós estivermos a avançar, que há sítios que eles vão sem que Deus os mande. Sem que Deus os mande. Por quê? Porque há coisas que eles interpretam que ali se ativaram coisas e eu devo ficar o quê? Ali naquele lugar. Mas veja, por que nas nossas igrejas nós não falamos muito sobre os anjos? Porque o receio que os homens de Deus têm, sabe qual é? É que de tanto interagirmos com os anjos, nós comecemos a fazer o quê? Isso aí. Comecemos a adorá-los. Comecemos a idolatrá-los. Comecemos a achar que eles são maiores do que nós. Começamos a pensar que eles são deuses. Qual é o caminho? Trazer a revelação correta. Até porque no momento que você tentar adorá-lo, ele vai te cortar. Porque ele sabe que a glória deve ser dada ao Todo-Poderoso. Abra aí rapidamente Apocalipse capítulo número 19. Ei, não sei se vamos orar, que hora, Jesus? Apocalipse capítulo número 19, versículo 10. E diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 19, 10 diz assim: e eu lancei-me a seus pés. Para fazer o quê? Esse era João, quando o anjo do Senhor o visitou para trazer uma revelação. Ele viu o anjo, ele queria adorar o anjo. O anjo disse: ei, não faças tal coisa, porque eu sou o quê? Teu conservo, e sou conservo de teus irmãos, que tenham o quê? O testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o quê? O espírito da profecia. O anjo tem a consciência de que você não deve adorá-lo. O anjo veio, não me traz problema. Isso que você quer fazer para mim, faz para o Deus Todo-Poderoso. Então às vezes nós não queremos ensinar essas realidades nas igrejas e estamos a atrasar o destino das pessoas. Porque há lutas que eu estou a travar, que eu não devia estar a travar sozinho. A pastora provavelmente, acredito que mesmo aqui na igreja se calhar, a pastora provavelmente deve ter prestado atenção nos últimos tempos que nós temos estado a orar. Eu tenho estado a estressar o ministério dos anjos. Cara, é como você está na tua casa, o teu pai te colocou motorista e segurança, e você está a sofrer para andar de cupapata. Quando Deus, o teu pai, disse: está ali pessoa para trabalhar para ti, lhe manda. Come on, somebody. É como se você estivesse na tua casa e você não consegue cozinhar ou não sabe cozinhar, e disseram assim: não, está ali a dona Mariquinha, ela é a cozinheira de casa, tem fome, pede para ela fazer comida, e você está a morrer à fome. É o que está acontecendo com o corpo de Cristo. Porque alguns estão a pensar: não, eu se falar com o anjo, eu estou a tirar a glória de Deus. Então Deus é tolo que colocou o anjo para você lhe mandar? Lhe manda. Anjos, abram caminho, eu vou entrar na universidade esse ano. Anjos, tirem impedimentos ao meu casamento, eu vou me casar esse ano. Anjos, tirem bloqueios à minha cura, eu vou ser curada nessa área. Anjos, tirem bloqueios no meu negócio, na minha empresa, na área Y. O que está travado, porque anjos são seres espirituais, eles conseguem interpretar realidades espirituais que eu e você, se não tivermos a sensibilidade correta, não conseguiremos fazer o quê? Interpretar. Muitos de nós, inclusive, ouça,
Recebemos visitações de anjos sem saber. E como Deus sabe que às vezes o que você não sabe, o que você não domina, o que você não acredita, Ele não vai permitir que você veja. E às vezes, para não te criar um susto, o que é que acontece? Deus te visita na semelhança de rostos ou de formas que você conhece. Eu posso ouvir um amém? Deixa eu dar um exemplo. Eu não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas comigo já aconteceu várias vezes. Nunca ninguém sonhou com pastor, pastora, um homem de Deus, um profeta que apareceu na sua casa e liberou uma palavra e te impôs as mãos e te falou alguma coisa. É Deus que te visitou aquele dia. Mas Ele sabe que se Ele vier de uma forma estranha, às vezes você não estará. Ouça outra coisa. Muitas às vezes quando nós falamos de anjos, o que acontece quando você ouve anjo? Qual é a primeira coisa que você pensa? Vamos lá. Vamos, a imagem deles. Ajudem. Com duas asas, né? Mas que vestido comprido, tudo branco, né? Muita luz, uma coroa, né? Vocês andaram a assistir muito boneco. Vocês andaram a assistir muito carrossel. Ouve, tem anjos que se parecem a você. Você vai ter essa experiência e você vai testemunhar. Vai te aparecer seres sem asa. Vão te aparecer seres a trazerem mensagens da parte do Senhor sem asas. Aquela coroa aí, não tem. Ouça, os anjos que Deus coloca a interagir com os homens são os mais simples. Tem anjos que a Bíblia fala que tem 6 olhos, 3 cabeças. Esse, se te aparecer aqui, você vai falar que é demônio. Os anjos que Deus coloca a interagir conosco não são seres estranhos. A primeira vez pode te trazer um espanto, mas há vezes que aquilo te traz o quê? Paz. Há vezes que você quer mais, que ele venha, que ele volte. Pastor, já veio um ser de 4 cabeças? Tem com a pastora? De 3, 8 olhos. Deus sabe que você vai correr. Deus sabe. Esses têm em outra categoria. Sabe onde é que esses ficam? Esses são os que ficam na presença de Deus a adorá-lo. Deus sabe que se Ele mandar um ser com 4 cabeças, 8 olhos, 3 asas, porque a Bíblia vai falar que com uma fazem o quê? Cobrem os rostos. E com a outra eles ficam a fazer o quê? A voar em torno do Senhor. Esses são os que ficam onde? Na presença do Senhor a adorá-lo. Tem anjos com olho em todo o corpo. Imagina um ser desse. Não estou a falar sonho, visão. Te aparece como apareceu a Maria. Bum. Você vai falar, o bruxo da família exagerou. We are not ready for that. Mas você sabia que quanto mais você for crescendo no Senhor, você vai começar a ter visões desses seres? Revelação desses seres. Inclusive você vai estar preparado para ter encontro com esses seres. Por quê? Porque você está a olhar agora o quê? Além do véu. E o próprio Espírito de Deus vai te guiar nas profundezas dessas realidades que estão o quê? Ocultas aos olhos dos homens. Muitos de nós recebemos visitação de Deus, visitação angelical. Mas como Deus sabia que muitos não estamos preparados para acreditar que é Deus, amém? Ou porque nós não podemos ver o rosto de Deus, então Deus nos visita na semelhança de algo que nós conhecemos ou acreditamos. Eu várias vezes tive sonhos com meu pai, tive sonhos com o Dr. Paul. Normalmente quando isso acontece, eu já sei que Deus me visitou naquela estação. No domingo antepassado, pastora, lembra-se? Eu estava no cadeirão, né, na sala. A pastora estava lá em cima a preparar-se. E a pastora gritou: amor, a hora, temos que tomar banho para ir para a igreja. Pá. Eu respondi como alguém que não tinha voz. Parecia que eu estava a dormir.
que é que eu disse à pastora? Lembra-se? Acabei de ser visitado agora, pastora. Pastora, tive uma visão agora. Lembra-se, né? Mas o que foi? Eu contei a visão à pastora. Eu disse, pastora, olha, um dos meus mentores apareceu. A pastora sabe quem era. Aconteceu isso. E papapá, e papapá, e papapá. Eu disse à pastora, Deus me visitou nessa manhã. Foi antes do culto. Cheguei aqui no culto, domingo ano passado, e vocês viram o que aconteceu. Foi glória atrás de glória, unção atrás de unção, pau atrás de pau. E eu entendi que naquele domingo Deus veio trazer coisas, pastora, que nós estávamos a lutar. Eu particularmente, coisas que eu espiritualmente estava à procura, manifestação dessas coisas, o acesso a essas coisas. E o que Deus queria que eu entendesse? Para me trazer a revelação de que você recebeu, Ele mandou alguém que tem aquilo que eu estava buscando. Então veja, quando chegamos no culto, não houve esforço, não houve sacrifício. Deus se moveu, Deus falou, glória a poder. Sair daquele culto, ainda partilhei com a pastora, papapá. Se esquece. Deus me visitou. Não, nesse domingo Deus me visitou. Mas o que Deus fez? Para eu entender a mensagem, Ele usou uma forma ou um rosto conhecido. Vai ter vezes que vão vir homens que você nem conhece, mas para você entender, Deus vai usar uma forma que você o quê? Conhece. Às vezes na rua, não sei quem me contou esse testemunho de alguém que foi o profeta, né? Que contou-nos o testemunho de alguém que estava para casar, foram um pouco de colo, pararam numa bancada e começaram a conversar com a senhora. A senhora começou literalmente a motivá-las em função do que a pessoa que estava para casar estava a passar. Elas disseram que esqueceram algo na bancada da senhora. Avançaram, né? Depois de darem uns passos, e deixei não sei o que na bancada, vamos voltar. Voltaram para o sítio. A bancada já não estava. A pessoa já não estava. Eles estão a encontrar. Imagina que isso aqui é uma fila de vendas e tinha uma bancada aqui. E eles estão a perguntar nas suas: a tia que estava aqui. Tia, qual tia? Não existe essa tia. Mãe, vocês estão a fazer isso por quê? Nós saímos daqui a 5 minutos. Não, aqui mesmo, essa placa aqui é nossa. Não, uma tia assim. O que Deus usou? Uma forma que você conhece. Porque se aí viesse um ser com asas e começasse a falar contigo, você ia começar a gritar na praça. E o que as pessoas iam falar? Recebeu o feitiço, ficou maluca. O que Deus fez? Usou uma forma. Elas ficaram arrepiadas na praça, no mercado. Elas disseram: não, vocês não nos viram aqui há pouco tempo. Nós saímos daqui a pouco, estávamos a conversar com uma senhora aqui que nos vendeu isso. Eu deixei as minhas coisas aqui na bancada. Falaram: minha irmã, nós trabalhamos aqui há anos. Aqui nunca teve mais bancadas do que essas que você está vendo. O próprio Deus não veio, mas ele sabia que aquela filha, que aquela serva estava a buscar aquele sinal, aquela direção, aquela resposta. E Deus mandou o seu anjo para trazer a direção, a paz que ela precisava para aquela situação. Então Hebreus capítulo número 1, versículo 14, ele vai dizer o quê? E você acabou de ler. Que eles são o quê? Seres, são entes, são entidades que tenham uma missão, que tenham um trabalho, que é trabalhar, servir a favor daqueles que vão fazer o quê? Leia aí. Herdar o quê? A salvação. Por que o pastor voltou a ler? Por causa do próximo ponto que eu vou falar. A maior mentira, eu posso falar? Por isso é que nós lemos, para não falar que eu inventei. Está na nossa Bíblia. A maior mentira que eu e você já ouvimos sobre anjos, sabe qual é? Que todos nós nascemos com o nosso... Você nunca ouviu isso? É mentira isso. Porque a Bíblia está a dizer que eles só vão trabalhar a favor daqueles que vão herdar a salvação.
Então o primo que está no boteco nesse momento não tem nenhum anjo atrás dele ali a lhe guardar. A tia que está na casa de prostituição não tem nenhum anjo a ele guardar. O bruxo que está na casa do quimbandeiro não tem nenhum anjo lá a lhe assistir. Nem todos temos anjos para nos guardarem. Nem todos temos anjos para nos assistir. E vou falar mais. Existem, mesmo nós que vamos herdar a salvação, eles não estão conosco a todo tempo. Eles podem vir fazer uma ministração exata. Vou falar a Bíblia, para não ser mal interpretado. Mesmo nós, há uma estação própria que o teu anjo vai estar contigo a todo tempo. Eu vou falar sobre algumas coisas que eu e você podemos fazer para ativar a presença e a manifestação constante. Por exemplo, hoje já tem alguns generais de Deus que profetizam não só pela visitação do Espírito, mas pela assistência dos anjos. E você sabia que isso não é antibíblico? Quem é o exemplo vivo disso? Daniel, que era um profeta o quê? Sonhador. O anjo veio lhe trazer uma mensagem que era não só para Daniel, mas que dizia a respeito ao quê? Ao povo. Então quem trouxe a profecia que Daniel ia falar ou ia apresentar daqui a nada, quem foi? Você não tá excited like me. Mateus capítulo número 4, versículo número 10. Por quanto tempo não precisa abrir, pastor vai só trazer o contexto. Você conhece essa estação, a Bíblia fala dos 40 dias e 40 noites que Jesus jejuou. Foi tentado, levado pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado por Satanás. E depois o que aconteceu? A Bíblia vai falar que depois disso, o que aconteceu? Os anjos vieram. Só vem, come on, só vem quem não está lá. Os anjos vieram adorá-lo. Veja, aqui foi o primeiro encontro do ministério dos anjos com o ministério de Jesus. Porque foi depois dessa estação que o ministério de Jesus o quê? Começou. Talvez você diga, não, mas pastor, a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, era menino, os anjos também vieram adorar. Vieram adorar quem? O menino Jesus. Vieram adorar o menino. Aqui era o início do ministério de quem? Do Lord Jesus, do Senhor Jesus. Ouça, aqui Jesus não precisava da proteção de nada nem de ninguém. Enquanto menino, a mãe tinha que lhe carregar de um lado para o outro, o pai tinha que lhe carregar de um lado para o outro. Se não houvesse o cuidado e a proteção dos pais, o menino morreria e os anjos não poderiam fazer o quê? Nada. É por essa razão, veja, que quando Jesus nasce, os magos vão anunciar a Herodes. Herodes disse o quê? Para matar todas as crianças. O anjo teve que descer e dizer à mãe de Jesus: olha, fujam. Por quê? Porque se não fugissem, matariam o menino. Matariam o menino. Os anjos não poderiam fazer o quê? Nothing. A prova de que nem todos nasceram com seus anjos é que no tempo que Jesus ia ser morto, morreram milhares de crianças enquanto Herodes estava à procura de quê? De matar Jesus. Se todos tivessem os seus anjos, os anjos podiam fazer o quê? Intervir. Um anjo disse: olha, eu não vou interceder por vocês. A solução é vocês pegarem no menino e procurarem um sítio para ir se esconder. Não havia segurança, não havia proteção. Se todos nascessem com seus anjos para lhes guardar, para lhes proteger, no tempo de Moisés não morreriam tantas crianças como morreram. Os seus anjos iam criar circunstâncias para os guardar, para as proteger. Nem todos têm anjos. Primeiro, nem todos interagem com anjos. Depois disso, os anjos vieram adorá-lo. E veja,
O próprio Satanás, porque Satanás tem acesso ao quê? A realidades espirituais. Satanás é o quê? É um anjo. Se você é homem, você consegue ver quando um homem está diante de quê? De ti. Espíritos conseguem dar conta quando um espírito está diante deles. É por essa razão que de todas as tentações que Satanás apresentou a Jesus, disse o quê? Está escrito que dará ordem aos teus anjos que te guardem em todo lugar. Por que ele estava a dizer a Jesus para se lançar? Porque na realidade espiritual que Satanás conseguia alcançar, there is no angels around Jesus. Não havia anjos à volta de Jesus. Ele sabia, se ele se precipitar, ele vai fazer o quê? Ele vai morrer, porque aqui não tem nenhum anjo que está ativo ainda no ministério dele para lhe guardar, para lhe assistir, para lhe proteger. E veja uma coisa, por que o pastor está a dizer isso? Porque você nunca é tentado naquilo que você tem, naquilo que você pode e naquilo que você consegue. Por isso é que se chama o quê? Tentação. E o que é que Jesus não tinha? Não tinha pão, por isso é que ele lhe ofereceu pão. E não tinha anjos, por isso é que ele disse, os anjos vão te guardar. Porque a tentação só vem naquilo que você não tem, naquilo que você não pode e naquilo que você não consegue. Por isso é que se chama o quê? Tentação. Por isso é que a Bíblia vai falar que Deus nunca vos deixará tentar o quê? Acima do que podeis suportar. Por quê? Porque Deus está a dizer, nunca vais cair, porque você consegue suportar isso. Você o quê? Consegue. Então não vai ser tentação. Eu não sei se eu estou a pregar para vocês. Por que era tentação? Porque não tinha anjo lá para lhe socorrer. Não tinha anjo lá para lhe agarrar. E o próprio Satanás fazia o quê? Sabia disso. Mas veja uma coisa que acontece no corpo de Cristo. Nós estamos mais envolvidos com o sangue. O sangue de Jesus me cubra, o sangue de Jesus me proteja, o sangue de Jesus me guarda, o sangue de Jesus me guia. Você sabia que no Novo Testamento I'm gonna shock you. Os apóstolos nunca oraram sangue. Mateus, Apocalipse, Paulo nunca disse que o sangue de Jesus nos cubra, que o sangue de Jesus nos lave, que o sangue de Jesus nos proteja. Eles exaltaram o sacrifício do sangue, o que se conquistou pelo sangue. Mas quando eles iam para as cadeias, não era o sangue que lhes tirava. Você vai entrar numa dimensão extraordinária se você entender isso. Você vai assustar pessoas daqui para frente no nome de Jesus. Veja, quando os apóstolos estavam em risco, estavam em perigo, estavam presos, seja lá em que circunstância for, quem vinha lhes socorrer era anjos. Quem vinha lhes libertar era anjos. Quem vinha lhes trazer mensagem era anjos. Quem vinha lhes visitar era anjos. Eu não estou a dizer que o sangue de Jesus não tem poder, que o sangue de Jesus não deve ser usado. Mas eu só estou a dizer que nós temos falhado no mix perfeito. Eu vou usar a autoridade do nome de Jesus, mas se eu tenho anjos para me servirem, eu vou usá-los. Se eu tenho o Espírito Santo de Deus para me guiar, para me orientar, eu vou interagir com ele. O próprio Jesus, a dada altura, ele já não estava andando só. Quando vieram buscá-lo, a prova de que Cristo interagia com anjos, o que aconteceu? Quando vieram buscá-lo, Pedro disse, Senhor, você não vai preso, ninguém te leva, eu vou matar, vamos lutar. Jesus disse, se eu quisesse. Por que ele estava a dizer isso? Agora eu já tenho. Eles estiveram comigo o meu ministério inteiro. Por isso é que ninguém me tocava, ninguém me fazia nada antes do meu tempo. Eles estavam ali a prestar assistência, eles estavam ali a me guardar, eles estavam ali a me tornar invisíveis, eles estavam ali a me anunciar, a ver sítios, a ver coisas, a falar coisas. Jesus disse, se eu quisesse, Pedro, se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e viria aqui uma legião de anjos. Elias no Monte Carmelo, a Bíblia vai falar que veio um exército para vir pegá-lo. E o seu assessor, o seu moço, estava com medo, disse, mestre, Senhor, vão te prender, vão te matar. Ele diz o quê? Ouve, maiores são os que estão conosco
dos que estão contra nós. Por que ele estava a falar isso? Porque era uma realidade o quê? Que ele dominava, que ele conhecia. Veja, o que acontecia? This is perfect, Lord. O que o Espírito de Deus acabou de ministrar agora? Que um dos principais assistentes do ministério profético são os anjos. Anjos! Esse homem era um profeta, ele interagia com anjos. A Bíblia vai falar que quando ele, por exemplo, no caso de Elias, fugiu de Jezabel, tinha medo de ser morto, foi para o deserto, ficou embaixo de uma árvore. Deus não mandou nenhuma mulher para lhe trazer pão. Quem fez pão para ele? Come on, somebody. Você não estava aqui, você não estava aqui. O anjo do Senhor desceu ao profeta para fazer pão. Lhe deu o pão quente, ele comeu um pouco. O anjo disse: não, come mais, porque a caminhada vai ser longa. Ele comeu mais pão. Homens que interagiam com quem? Com anjos. E a Bíblia vai falar que o profeta fez o quê? Orou a Deus para abrir os olhos de quem? Do seu moço. E ele viu um exército o quê? À volta do monte. Por que o profeta orou para Deus abrir os olhos dele? Porque era algo que o profeta já estava a ver, mas o moço não estava a ver. O profeta já lidava com eles, já se relacionava com eles, já interagia com eles. Era uma assistência do ministério deles, do ministério dele. E principalmente no Antigo Testamento, que o Espírito Santo ainda não estava o quê? Disponível para todos. Alguém pode celebrar Deus por isso? Vamos lá, celebra Deus por isso. Agora deixa aqui falar duas coisas e vamos fechar, amém? Hebreus capítulo 1, versículo 14. Anjos são seres que fazem o quê? Leia aí, leia. Eu quero só usar a passagem para pregar, para não falar que não, o pastor tirou no coração dele. É a interpretação do que está escrito. Amém? Leia, por favor. Hebreus 1, 14. Pode ler em voz alta, por favor. Em voz alta, vamos lá, em voz alta. Espíritos o quê? Que fazem o quê? Servir pressupõe o quê? Trabalhar, né? Prestar um serviço, não é? O que acontece? Você que está aqui tem a sua empregada lá em casa. O primeiro dia que ela chegou na sua casa, o que aconteceu? Ela não sabia o que fazer. Ela precisou que você fizesse o quê? Instruísse, desse o quê? Uma ordem. Varre assim, limpa assim, arruma assim. Na segunda-feira ela vem, ela te pergunta: tio, tia, vamos cozinhar o quê? Você diz: hoje eu quero fumba. E ela faz o quê? Fumba. Não, hoje eu quero legumes assaltados. E ela faz o quê? Legumes salteados. Duas pessoas pegaram. Ouça, os anjos não trabalham se você não lhes der uma ordem. Eles podem estar à tua volta até que você diga: abra essa porta, fecha aquela porta, vai buscar isso, traga aquilo, toca ali, fecha aqui, libera isso. Enquanto a tua boca não abrir para dizer: libera, vão procurar isso, intercedam a favor disso, recuperem isso, ministrem isso, eles não vão fazer o quê? Absolutamente o quê? Nada. Porque como todo e qualquer trabalhador, eles precisam do quê? De uma ordem, de uma instrução, de uma visão, de uma direção. Enquanto não há direção, não há movimentação do anjo. Enquanto não há orientação, não há movimentação do anjo. O que significa aqui? Primeiro, nem todos temos anjos, mas todos podemos fazer o quê? Orientar que anjos nos assistam. Nem todos podem ter anjos em permanência, porque, por exemplo, no caso que nós vimos, o anjo
que anunciou o nascimento, a conceição de Jesus, ele foi embora. Voltou no momento para anunciar o quê? Para que eles fugissem. Porque a Bíblia vai falar, e veio a eles. Quando a palavra veio, é só interpretação do texto. Pressupõe o quê? Que não está ali. Amém? Que não está ali. Que não estava a andar com eles. Que não se mantinha com eles. Vinha quando oportuno. A prova disso é que você vai ver que o mesmo anjo que veio anunciar a conceição de Jesus a Maria foi o mesmo anjo que foi ter com Zacarias. Então ele não era o quê? Permanente com Maria. Amém? Foi o mesmo anjo que foi visitar José em sonhos para lhe dizer: aceita a criança. Nem todos têm anjos permanentes, mas todos podem permanentemente dar ordem aos anjos. E eles vão fazer o quê? Executar a voz do teu comando. Anota aí. O que fazer? E vamos encerrar aqui. Para ativar a presença dos anjos. Se você quiser, você pode colocar como ativar a presença dos anjos. Você percebeu esse ponto que o pastor falou? Nem todos o quê? Têm anjos. Mas todos podem o quê? Podem ordenar que anjos trabalhem para eles. Vou lhe dar um exemplo. A prova de que anjos executam os nossos comandos foi, primeiro, que os anjos estavam no monte, mas o profeta não falou nada. Os anjos não fizeram o quê? Nada. Segundo, Jesus... Se eu tivesse aí, dizia sempre: eu vou morrer, e ao terceiro dia o que é que vai acontecer? Ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O que é que aconteceu no terceiro dia? Mas o que é que aconteceu no dia da ressurreição? Come on somebody, come on somebody. Não tem ninguém aqui comigo? Então vai falar. Quando aquelas mulheres foram para lavar o corpo de Jesus, para limpar o corpo de Jesus, o que é que elas encontraram lá? Vocês não estão aqui, vocês não estão aqui, vocês não estão aqui. Eles ouviam todos os dias Jesus a dizer: ei, depois de 3 dias vocês vão ter que ir lá para me ressuscitar. Depois de 3 dias vocês vão ter que ir lá remover a pedra. Depois de 3 dias vocês vão ter que fazer alguma coisa. Ei, eu não vou ficar 4 dias nem 5. São 3 dias, são 3 dias. No terceiro dia as senhoras nem tiveram tempo de chegar. Quando chegaram, a pedra já estava removida. O mestre já estava ressuscitado. Por quê? Porque o mestre deu um comando: eu vou morrer, mas em 3 dias eu tenho que voltar à vida. Porque eles estavam a ouvir a orientação do mestre. Ei, 3 dias. 3 dias. Nada mais do que isso. Nem menos, nem mais. 3, ouça. Eu sei que pode parecer estranho isso que o pastor vai dizer, mas você sabia que Jesus morto não conseguia se ressuscitar? Se não houvesse nenhuma intervenção, ele continuaria o quê? Morto. Se não houvesse nenhuma intervenção divina, ele continuaria o quê? Morto. O espírito dele estava fora do corpo dele. A alma dele tinha descido ao inferno. Ele não ia conseguir trazer o corpo de volta. Jesus morto, se não houvesse intervenção de Deus, ele não conseguiria se trazer de volta à vida. Faz algum sentido para vocês? Eu sei que é chocante, mas é a realidade. Primeiro ponto: como ativar a presença dos anjos? Alguém diga luz. Você ativa a presença dos anjos primeiro com o conhecimento dessa realidade. Você saber que eles existem, você acreditar que eles existem, quando muito interagir com eles. No momento que você está a orar: anjos do Senhor, prestem ajuda nisso, trabalhem nisso. É uma manifestação de que você acredita que eles do quê? Que eles existem, que eles estão ali.
Então, a primeira estação para ativar a presença de anjos é a luz. Quando nós estamos a falar de luz, é o quê? É a revelação, é a informação da existência deles. Essa interação, essa conexão, esse desejo, essa vontade de ter assistência deles, de ter ajuda deles, de ser visitado por eles, de ser visitado pela presença deles, de ter eles a intercederem nas tuas dificuldades, nas tuas lutas, nas tuas batalhas. Esse é o primeiro passo. O segundo e o mais importante de todos, que é uma característica que todos os homens de Deus que tinham e que têm assistência constante e a presença dos seus anjos todos os dias com eles, carregam. Salmos capítulo número 37. Melhor, Salmos capítulo número 34, versículo do número 7. Você conhece essa passagem? A Bíblia vai dizer assim: os anjos do Senhor fazem o quê? Acampam-se. Parece contraditório daquilo que o pastor está a pregar, né? Porque a Bíblia está a falar que eles fazem o quê? Acampam-se. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor de quem? Daqueles que o temem. E fazem o quê? Tem um ponto depois disso, o quê? E os livra. Ou seja, a característica, a condição para você manter a presença constante do teu anjo. Você não é só alguém que fala e ele vem porque você falou. Não, ele está ali contigo. Ele caminha contigo. É temor ao Senhor. Porque a Bíblia não está dizendo que os anjos do Senhor acampam-se ao redor de todos. Não. Há uma condição. Para que ele se acampe ao teu redor, você tem que fazer o quê? Temer o quê? A Deus. E veja, quando nós falamos de temor, anote aí para você entender o que é o temor ao Senhor. Quando a Bíblia nos fala do temor ao Senhor, ele nos fala de uma consciência de santidade. Quando a Bíblia fala acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus, a Bíblia está falando daqueles que tenham uma consciência de santidade, uma consciência de purificação, aqueles que com frequência e com constância fogem do mal, aqueles que não querem ferir o coração do seu Deus. Ouça, quando a Bíblia está falando do temor a Deus, a Bíblia não está falando de perfeição. A Bíblia não está falando que aquela pessoa não pode transgredir, não pode cometer um pecado, não pode cometer um erro. Mas a questão não é o pecado, o erro, a falha, a transgressão. É a consciência do pecado que a pessoa carrega. É o temor a Deus, é a forma da pessoa viver. Por isso você vai encontrar anjos com Josué, anjos com os profetas, anjos com os apóstolos. E qual era a característica desses homens? Totalmente devotos a Deus. Fugiam do mal. Ouça, vai para o Antigo Testamento. Nem todos os homens do Antigo Testamento tinham a presença dos anjos com eles. Nem todos. Alguns recebiam visitação. Um deles que recebia a visitação, mas ele tinha uma vantagem: ele era amigo de Deus, então anjos não lhe importavam muito. Era Abraão. Os anjos de Deus não caminhavam com Abraão, Deus caminhava com Abraão. Mas havia vezes que o próprio Deus não vinha falar com ele, mandava anjos para vir falar com ele, para que os anjos estejam acampados ao nosso redor. Você está andando na rua, e você está levei, entraste no táxi, puca, ele também está aqui contigo. Ou está na janela e você olha para ele, você sorri para ele, e todo mundo está falando, está ali sozinho. Você não, é um parceiro. Ele anda contigo. Tem que ter temor. Porque os outros, o que é que vai acontecer? Anjos, façam isso, façam aquilo. Ele vai fazer, se for conveniente fazer, se for da vontade de Deus, se Deus permitir, se Deus autorizar. Mas o melhor não é só eles interagirem conosco, é tê-los a acampá-lo. Porque quando eles se acampam ao nosso redor, acontece o que acontecia com Jesus: eles nos livram de tudo. Acontece o que acontecia com os profetas. O exército vinha para lhes prender e o exército não conseguia lhes prender.
Porque você vai ver que a característica desses profetas qual era? Abominavam o pecado. Estavam sempre a repreender a nação. Voltem para Deus, arrependam-se do pecado. Iam para a casa de Jezabel, batiam ídolos, faziam isso, faziam... Por quê? Porque eles tinham a consciência da purificação, a consciência da santificação. Repito, não significa perfeição. Não. Mas fugir do mal, fugir do pecado, fugir do erro, fugir da transgressão. Coração limpo. Por quê? Porque anjos, a principal habitação dos anjos onde é que é? Come on, nos céus. Eles não vão conseguir viver conosco num ambiente que não seja o mínimo possível parecido com os céus. Só por essa razão é que eles não permanecem conosco. Ele não vai permanecer na minha casa se eu acordo de manhã, coluna alta e à tarde eu nem estou a falar as letras, você já está a subentender o que é que essa pessoa deve estar a ouvir, né? De manhã, à tarde, à noite. Se essa pessoa pedir a intervenção do anjo, o anjo vai intervir. Mas o que é que acontece? Qual é a diferença? É que quando ele está acampado contigo, você não precisa pedir. A Bíblia está a falar, você não clama para ele te livrar, ele te livra sem você pedir. Ouça, a imagem mais próxima dessa qual é? Alguém que tem um segurança. Presidente da República, um ministro, uma celebridade que anda com um ou dois seguranças. Quando alguém vem para assaltar, ou para pular no braço, ou pular no colo, ele precisa gritar: socorro, tirem daqui. Ele faz isso? Não. O segurança está consciente. Eu tenho que impedir que esse mal faça o quê? Avance. A pessoa que anda com segurança, ele não precisa dizer bate, chuta, tira, prende. O segurança à tua volta, ele te livra sem você dizer nada. É o que a Bíblia está a dizer. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem ao Senhor e os livra sem dizer nada. O anjo começa a propagar livramento, escape, coisas que você não está a ver, coisas que você não está a ouvir, coisas que você não sabe o que está a acontecer, mas o anjo está ali a travar as tuas batalhas sem você pedir. Anjos, a morada deles é no céu. Então o ambiente para ser convidativo para eles tem que ser santo, limpo, puro, para eles habitarem. É por a mesma razão que Paulo vai falar sobre o Espírito Santo. Não sabeis vós o quê? Que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. O ambiente para o corpo, para o Espírito Santo habitar, morar, ficar, tem que estar limpo, santo, puro. Por quê? Por causa de onde eles vivem, de onde eles vêm. A Bíblia vai falar, por exemplo, sobre o Espírito Santo. Não oprimam a ação do Espírito Santo em vós. E o que pode oprimir a ação do Espírito Santo? Nossos erros, nossas transgressões, nosso pecado, nossas falhas. O Espírito Santo vai começar a sentir cada vez mais o quê? Oprimido aí dentro. Cada vez mais oprimido. Cada vez mais oprimido. E a ação dele vai começar a fazer o quê? A esfriar. Consciência de quê? De santidade. Temor a Deus não é perfeição. A pessoa pode cair. E quando a pessoa está falando de cair, não está falando de adultério nem de fornicação. Qualquer erro, qualquer pecado. Mas a pessoa correu logo para a presença de Deus. Primeiro. Segundo, não é um pecado voluntário. Eu vou mesmo matar. Eu vou mesmo roubar. Eu vou mesmo trair o meu marido. Eu vou mesmo trair a minha mulher. Vai te fugir. Quer seja o Espírito Santo, quer seja o anjo. Vão te fugir. Vamos estar lutando daqui a nada para eles voltarem. Quando poderíamos estar a experimentar o quê? O progresso e o crescimento. Vamos estar a orar novamente para os ativar na nossa vida. Deus quer que eu e você não experimentemos que eles andem conosco todos os santos dias. Se eu e você acedermos a isso, vão te chamar de apóstolo Paulo. A realidade do tempo dos apóstolos vai começar a ser manifestada nesses dias por ti. Alguém cheio do Espírito Santo, alguém com a assistência do anjo, é imparável, não falha no seu propósito, não falha no seu destino, porque tem a toda hora o quê? Revelação, direção, instrução. Até aqui a palavra do Senhor, você pode aplaudir. Coloque-se em pé.